Olá, hoje é o dia 28 de outubro e nós continuamos então nossa meditação baseada em Romanos 15, verso 13. E eu gostaria de ler então Efésios capítulo 1, 5 e 6. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Então a gente está vendo aqui que nessa longa frase de Efésios capítulo 1, todas as bênçãos espirituais recebidas em Cristo Jesus nos lugares celestiais. Toda sorte de bênção. E ontem a gente viu que ele nos predestinou para sermos filhos do Senhor. E aquilo foi segundo, essa obra é segundo a vontade do próprio Deus. E uma coisa interessante que a gente aprende, que a gente vai ver hoje aqui no verso 6, é que tudo isso foi para o louvor da sua graça. Essa meditação é sobre a graça. Nós começamos essas meditações no início da pandemia aqui na Europa, no início do ano de 2020. Ainda estamos dentro e as coisas estão piorando aqui de novo. Oremos pelo mundo nesse tempo difícil. Toda essa obra de Deus de adoção, de fazer com que você seja dele, ou seja, santo nele, tudo isso é para louvor da glória, da graça de Deus. Que coisa incrível. E olha o que diz Efésios capítulo 2, versos 6 a 8. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é um presente de Deus. Olha que interessante, nessas meditações sobre a graça, a gente lê 3 vezes nesses textos de Efésios a palavra graça. O que ele está dizendo aqui é que tudo que Deus fez, ele fez para mostrar, para que todos louvem a sua própria graça. Não é coisa incrível? Se você fizer isso, se eu fizer isso, isso é um inferno. Mas em Deus não existe pecado, não existe soberba. Deus nunca será soberbo. Então Deus está dizendo, vou fazer com que essa pessoa seja o meu filho e um dia eles vão louvar a minha graça. Olha só que coisa interessante. Tudo que Deus faz é para o louvor de sua glória, é para a sua própria glória e é para o louvor da sua graça. Nós louvamos o Senhor de toda a graça porque ele foi gracioso para conosco. Uma coisa linda isso, uma coisa maravilhosa que a gente não pode ver no ser humano, porque a glória do ser humano é passageira. E como nós podemos ser soberbos, a gente não tem como lidar com isso. Deus, que é 3 vezes santo, santíssimo, decide de nos abençoar de toda a eternidade na pessoa de seu Filho. Porque está escrito aqui, para o louvor da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O amado aqui é o Messias. Não tenhamos medo de proclamar a nossa fé. Deus nos abençoa no amado. Deus nos abençoa em Cristo. Deus nos abençoa na pessoa de seu Filho Jesus. Jesus Cristo, Filho de Deus, Messias, Salvador, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, é quem nos abençoa. Não tenhamos medo, isso é vida. Jesus disse, eu sou a vida eterna. Não tenhamos medo do Filho, ele veio para nos abençoar. E quando Deus nos abençoa no Filho, a graça de Deus, a glória da graça de Deus é louvada. Se você ainda não disse um aleluia, diga. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o glorifica. Quanto mais a obra da graça de Deus age na sua vida, mais a glória da graça de Deus será colocada no pedestal. A única glória que deve ser colocada no pedestal é a glória da graça de Deus. Não a nossa. A nossa glória deve ficar pendurada na cruz do Calvário. Diga aleluia. E a graça de Deus será louvada para sempre. Esse texto é maravilhoso, minha gente. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é um dom de Deus. O que não vem de nós? Nem a graça, nem a salvação, nem a fé.
tudo é dom de Deus. Então, quem é louvado no final, no início, no meio e no final, não tem final, porque para sempre, Deus será louvado. Olha que interessante, no verso 7 do capítulo 2 de Efésios, ele diz: para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. De novo, em Cristo Jesus. Não tem para ninguém, é só em Cristo Jesus. Não tem nem isso, nem aquilo, nem essa mulher, nem aquele homem, só em Cristo Jesus. Não tem um sistema, não tem a sua igreja, não tem a sua denominação, não tem a sua religião, só em Cristo Jesus. Que coisa linda! E ele está dizendo aqui que quando alguém recebe a graça de Deus, a própria graça de Deus é exaltada, ou seja, o Deus de toda graça é exaltada. Para que as pessoas ficassem conhecendo a riqueza da graça de Deus e para que as pessoas louvem a glória da graça de Deus, para o louvor da glória da sua graça. Isso é lindo, minha gente. Quanto mais você conhece a Deus, mais você o louva, mais você entende que toda glória é dada à graça de Deus, é dada ao próprio Deus. Que Deus te abençoe.